Abraão já havia vivido tempo suficiente para saber que promessas podem doer. Ele era um homem marcado por esperas longas, caminhos incertos e palavras divinas que pareciam impossíveis de se cumprir. Quando Deus prometeu que dele sairia uma grande nação, Abraão olhou para o próprio corpo envelhecido e para o ventre estéril de Sara, e tudo parecia contraditório. Ainda assim, ele seguiu. Anos se passaram sem resposta, sem sinais, sem explicações. A promessa continuava viva apenas na palavra que havia sido dita. Cada amanhecer trazia esperança e cada ano que passava trazia dúvida. Abraão aprendeu a viver entre a fé e o silêncio. Até que, quando tudo parecia perdido, o impossível aconteceu. O filho prometido nasceu. Isaque veio ao mundo como prova viva de que Deus cumpre o que diz, mesmo quando o tempo parece negar. O riso de Isaque encheu a tenda, e o coração de Abraão finalmente descansou. A promessa agora tinha rosto, voz e nome. Mas o que Abraão não sabia era que o maior teste ainda estava por vir, e ele não envolveria espera. Envolveria entrega. Isaque cresceu diante dos olhos de Abraão, como a materialização de tudo o que ele acreditou sem ver. Cada passo do menino carregava significado. Cada sorriso lembrava que Deus havia sido fiel. Abraão amava Isaque não apenas como pai, mas como alguém que vê no filho o sentido da própria história. Ele cuidava, protegia e ensinava, sabendo que aquele menino era precioso demais. Isaque não era apenas um filho, era a promessa viva. O futuro estava ali. A linhagem, o legado, tudo passava por ele. Nada parecia ameaçar essa paz. Até que, em um momento inesperado, Deus voltou a falar. Não com conforto, não com explicações, mas com uma ordem que atravessou o coração de Abraão como uma lâmina invisível. A voz que um dia prometeu vida, agora pedia algo impensável. Abraão ouviu com atenção, e cada palavra parecia pesada demais para ser real. Deus pediu aquilo que Abraão mais amava. Não havia alternativa, não havia negociação. Apenas uma decisão. A fé que um dia sustentou a promessa agora seria colocada contra ela. Deus chamou Abraão pelo nome, e ele respondeu como sempre respondeu, pronto para ouvir. Mas o pedido não era comum. Deus ordenou que ele levasse Isaque até o monte e o oferecesse em sacrifício. Não houve explicação. Não houve justificativa. Apenas a ordem. Abraão ficou em silêncio. Nenhuma palavra foi registrada. Nenhuma pergunta foi feita. O coração de um pai entrou em conflito com a fé de um servo. Tudo o que Deus havia prometido parecia se contradizer naquele instante. Se Isaque era a promessa, por que agora deveria ser entregue? Ainda assim, Abraão não recuou. Ele se levantou cedo, preparou o necessário e acordou o filho. Cada gesto simples carregava um peso enorme. Cada passo era uma luta interna. Abraão caminhava obedecendo, mesmo sem entender. Ele seguia confiando que Deus era maior do que aquela ordem. A estrada até o monte não foi apenas física. Foi uma travessia espiritual. A fé de Abraão estava sendo levada ao limite, e o teste não estava no sacrifício. Estava na obediência, sem respostas. Durante a caminhada, o silêncio dominava. Isaque carregava a lenha, Abraão carregava o fogo e a faca. Cada elemento tinha um significado e tudo parecia se alinhar para um fim inevitável. Até que Isaque, com a inocência de quem confia plenamente no pai, fez a pergunta que atravessou o ar como um trovão. Meu pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão parou por um instante. O coração apertou. A resposta que saiu de sua boca foi curta, mas carregada de fé. Deus proverá. Eles continuaram subindo o monte. O local escolhido parecia silencioso demais, pesado demais. Ali, Abraão construiu o altar. Cada pedra colocada era uma decisão reafirmada. Isaque não resistiu. Ele confiava.
O filho se deixou amarrar. O pai levantou a faca. O céu parecia em silêncio absoluto. O momento mais difícil havia chegado. Tudo dependia daquele segundo. A fé de Abraão estava prestes a ser colocada diante do limite final entre perder tudo ou confiar completamente. No instante em que a faca foi erguida, o tempo pareceu parar. O coração de Abraão batia forte, mas sua mão não hesitou. Ele havia ido até o fim. Não havia reservas, não havia planos alternativos. A fé estava completa. Então, uma voz rompeu o silêncio do céu. Um anjo chamou Abraão com urgência, ordenando que ele parasse. A mão foi contida. O sacrifício foi interrompido. Deus havia visto tudo. A obediência foi suficiente. Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. O cordeiro que Isaque perguntou estava ali. Deus havia providenciado. O sacrifício foi feito, mas não com o filho. A promessa permaneceu viva. Abraão entendeu que Deus não queria a morte de Isaque, mas a entrega total do coração. A fé verdadeira não é provada no conforto, mas quando tudo parece estar em risco. Aquele monte se tornou um marco eterno, um lugar onde a fé venceu o medo. Após o sacrifício, Deus falou novamente com Abraão. Agora não como teste, mas como confirmação. Ele reafirmou a promessa, dizendo que a descendência de Abraão seria numerosa e abençoada. A obediência havia liberado algo maior. Abraão desceu do monte diferente de como subiu. Ele aprendeu que Deus não pede para tirar, mas para revelar até onde vai a confiança de alguém. Isaque continuou vivo e a promessa seguiu seu curso. Aquela história atravessou gerações como símbolo de fé absoluta. Um pai que confiou, um filho que se entregou, um Deus que proveu. O monte do sacrifício se tornou o lugar da revelação. A fé não foi destruída, foi fortalecida. Abraão entendeu que nada é maior do que Deus, nem mesmo as promessas que ele faz. Quando alguém coloca tudo nas mãos de Deus, até aquilo que parece perdido pode ser devolvido de forma ainda mais forte. A história de Abraão e Isaque não fala apenas sobre sacrifício, fala sobre confiança total. Fala sobre obedecer mesmo quando não se entende, sobre caminhar mesmo quando dói. Deus viu o coração de Abraão e respondeu no momento exato. Essa história continua ecoando porque muitos ainda enfrentam testes semelhantes, onde a fé é colocada à prova. Se essa mensagem falou com você, não deixe esse conteúdo passar em silêncio. Curta este vídeo para que mais pessoas alcancem essa história. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreva no canal para continuar acompanhando essa sequência de histórias bíblicas que atravessam o tempo e revelam verdades eternas.